Bom, olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio hoje do nosso Franchise Sem Filtro e a gente hoje tem uma convidada muito especial, uma pessoa que, além de toda a experiência que ela tem em relação ao assunto franchising, é uma pessoa muito querida, que tem um coração enorme, uma pessoa que sempre tem um sorriso no rosto, sempre tá dando uma palavra de carinho, de amor para as pessoas, extremamente generosa. E a gente não tinha como não convidar essa pessoa maravilhosa para estar aqui com a gente, para dividir a experiência dela, para compartilhar, né, os conhecimentos que ela teve, principalmente na área de franchising, na área de educação, que ela é uma expert. E aí, hoje a gente está aqui com a Fabiana Estrela, ela vai se apresentar. E, Fabi, muito obrigada, a gente está muito feliz de você ter vindo. Você sabe que, né, coração bate aqui forte. E Sim, aí, amor, se apresente, conta aí pra gente a sua história, que todo mundo quer ouvir. muito bem. Obrigada primeiro pelo convite das duas. É muito especial estar aqui com vocês. Vocês são duas mulheres do franchising, duas lideranças que eu admiro muito, que se reinventam todos os dias, né? É um trabalho tão profundo, o trabalho jurídico, né? Um trabalho que dá sustentação para tudo que a gente faz no nosso franchising nacional. Vocês fazem parte da arquitetura de tudo isso, né? Mel está com a gente aí há quanto tempo, né, Mel? Tem história com as marcas que são tradicionais, tem história com novas marcas também, né? E nos ajuda a repensar sempre as nossas ações e o propósito disso que está por trás, né? Porque a lei muitas vezes é vista como uma coisa chata, e eu que estou começando agora uma franqueadora nova, né? A gente começou o projeto aí em dezembro do ano passado, lançou em junho, eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. E precisei revisar do zero ali, né? COF, contrato, Uhum. né? Olhar para tudo isso de novo, eu vi, meu Deus do céu, que coisa, né? Como isso é delicado, né? E como isso envolve comunicação, e como envolve educação também num processo assim. Porque às vezes a gente olha só como um instrumento obrigatório, como um instrumento jurídico, né? Mas não é isso. É um momento que a pessoa traz para a objetividade também, para o racional, para o pé no chão, né? Qual é o sentido disso que eu estou fazendo agora na minha vida, né? Porque é um Exato. ritual, né? Assinar um contrato, né? E olhar, tomar uma decisão de vida, né? De empreender com um parceiro, são várias decisões juntas, né? Eu vou mudar de vida, eu vou fazer uma coisa nova na minha vida, eu vou trazer um parceiro novo para dentro dessa minha história, né? E como que eu faço isso com cuidado para ser sustentável, para preservar, para todo mundo ser feliz, para todo mundo ter bons resultados, né? E se precisar sair, também sair, né? Sabe? Então, eu fui olhando, eu acho que talvez pela experiência também, né? Esse ano eu fiz 50 anos também. A gente começa a olhar para as coisas todas de um jeito mais filosófico, assim, né? É assim, Porque se com não tem certeza. squentido, né? Para que eu estou fazendo isso, né? É, né? Qual Para é o que eu estou sentido da gastando vida, essa né? minha semana, né? Esses Não, e tempos eu como li deve ser diferente para você é, olhar, fazer essa formatação agora, da formatação que você fez lá lá no atrás. início da minha carreira no franchising. É muito diferente, porque são momentos muito diferentes de maturidade e de experiência, né? E o olhar muda completamente, né? Eu hoje estou com uma grande oportunidade de estar sendo parceira de um super negócio, né? Um negócio na área de educação que eu amo, franchising que eu amo mais ainda, né? Tem tudo a ver com a minha essência, né? Colaborativo, é comunicação, é relacionamento, né? É colocar a sua energia positiva em prol de um objetivo em comum, assim, de uma comunidade toda de uma marca, né? Porque tem os franqueados, tem o teu time, tem o time do franqueado, tem o lugar ou o ambiente onde, o contexto onde tudo isso vai funcionar, né? Então, olhar para isso agora, num ambiente também que eu estou numa marca consolidada, que tem aí praticamente 30 anos de mercado, né? Com lideranças também muito sérias, muito maduras, né? Mas que conseguiram construir um ambiente extremamente leve de relacionamento, de reconhecimento, de uma coragem. Hoje até uma das nossas líderes postou no LinkedIn, né? Uma coragem tranquila, né? Eu acho que a maturidade te traz isso, Isso, é. né? Tu não fica sem noção. Tu corre riscos também como empreendedor, porque faz parte do empreendedorismo. Se a gente não fizer isso, a gente não inova, a gente não consegue continuar gerando valor, né, para os negócios e para toda a comunidade que está envolvida com os negócios também. E a gente sabe o quanto isso impacta a vida das pessoas, né? De uma forma positiva, se a gente fizer bem feito. Então, poder fazer isso num momento de vida como esse agora,
com essa coragem tranquila, né? E com o suporte de todas essas pessoas é muito, muito positivo, Não, né? e com maturidade, né? Com Que a maturidade. maturidade que a vida te dá, horas de voo que Hum. não é exatamente a profissão, mas é a Uhum. sua vida pessoal, é aquilo que você está vivendo, aquilo que você está aprendendo, que te traz uma maturidade, inclusive para você olhar para a sua profissão com um Sim. pouco menos de ansiedade e com um Uhum. pouco mais de tranquilidade, né? Aí, obviamente, continuar sendo corajosa, ação, né? Mas você olha diferente, você é mais sereno, acho que é a palavra certa, acho que é mais, você tem mais serenidade para encarar as coisas de uma forma que a gente com 35 é outra pegada, É outra entendeu? É pegada. outra pegada. Exatamente, porque o próprio trabalho, né, o próprio empreendedorismo, ele tem um outro peso na tua vida, né? Tem um outro Exato. significado, assim, né? Dependendo da fase que tu tá vivendo, e todas são muito válidas, todas são importantes, né? Quem já me conhece, talvez tá nos escutando aqui, já deve ter ouvido a minha história N vezes, assim, né? Mas é interessante quando a gente reconta isso pra gente mesmo, e a gente descobre alguns outros pontos que a gente não valorizou no momento que a gente passou, É, né? exato. Então, assim, a gente vê desde da família, assim, né? Eu tinha uma família de mulheres empreendedoras, né? Porque as minhas tias, que foram a grande influência na minha vida, que é como se fossem meus avós, né? Porque o meu pai, quando eu nasci, ele já tinha, na época, não era comum isso, então o pai já tinha mais de 60 anos quando eu nasci. Nossa. Eu fui a filha temporona dele, né? Do segundo casamento, meu pai ficou viúvo, tinha 2 filhos, né? E esses 2 irmãos fazem parte da minha vida, são como se fosse um backup de pai e mãe, assim, para mim, né? O meu irmão mais velho, inclusive, mora aqui em São Paulo e participou de todas as etapas da minha vida, absolutamente, assim, porque ele entendeu logo isso, né? O meu pai tinha problema de saúde, já era mais velho, então ele já sabia, né? Um dia eu vou ter que Dá estar suporte muito próximo e dar suporte para Fabi. a Fabi, né? Então a gente sempre foi muito próximo, e isso é um grande presente que eu tive. Ele também é um cara muito empreendedor, sempre teve muitos negócios. Hoje ele está já perto dos seus 80 anos e continua empreendendo e continua Ai, tocando nossa, que negócio junto com a legal, né? família, né? Às vezes os filhos dão uma reclamada, assim, eles brigam, se desentendem, mas isso faz parte do processo, né? São muitas gerações trabalhando em conjunto, como a gente falou agora, com significados diferentes para aquilo que estão fazendo, mas que são muito gratos também, sabe? Uma família muito unida, assim. Então, eu aprendo muito com essa família, assim, desde o início, né? A me virar, a estudar, a valorizar a educação, né? A entender que a gente constrói coisas. É muito legal, a gente pode usufruir de tudo isso, porque a família do meu pai teve boas condições, veio da Europa, né? O meu avô veio de Portugal, os meus avós de Vila Franca das Naves, da Serra da Estrela, daí o meu nome, né? Estrela Ai, que também. legal, né? Eu fui lá, tive a oportunidade de visitar mais de uma vez o lugar, visitar um primo do meu pai, que ainda até alguns anos atrás ainda estava entre nós, assim, faleceu com quase 95 anos. E eles vieram de lá como representantes do consulado, inclusive de Portugal. Tinham negócios, o meu avô exportava, fazia várias coisas, então eles tinham uma boa condição de vida, uma ótima educação, e daqui a pouco eles perderam tudo, sabe? E as minhas tias sempre reforçavam muito isso, assim, uma coisa que nunca nos tiraram foi o que a gente aprendeu. A gente aprendeu a se comportar, a gente ter valores, a gente saber se relacionar com as pessoas, contribuir com o mundo e trabalhar, né? Então elas, com a elegância delas, porque elas estavam sempre elegantes, as duas, sabe? Eu conheci elas elegantes, sempre de saltinhos, bem arrumadinhas, assim, sabe? Recebendo as pessoas na casa delas e conversando e falando sobre N assuntos. Justamente por isso, assim, porque elas valorizavam muito isso. E elas trabalharam, a minha tia, passando roupa. Elas montaram uma pensão em Porto Alegre para receber os estudantes do interior, né, de Santa Vitória do Palmar, porque eles foram para lá no início. Tiveram confeitaria, porque, né, Que legal. portugueses, né? Imagina. As tias faziam doces sensacionais até o finzinho, assim, né? Sempre foram umas queridas nesse sentido. E o meu pai também, né, foi lá, fez economia, fez contabilidade, a minha tia fez odontologia, tudo isso trabalha. A minha tia falava, eu lia os livros da faculdade passando roupa na pensão, né? Eu ia na livraria do Globo, que tinha lá no centro de Porto Alegre, e os meninos já me conheciam e sabiam que eu não tinha dinheiro para comprar os livros, eles deixavam eu sentar numa poltrona e ficar estudando dentro da livraria, sabe? Então, tu saber de exemplos assim, isso te constrói, né? E me sensibiliza, porque óbvio, né? Falar dessas coisas de família, como é importante isso. Hoje isso tem um significado para mim Muito maior, né? muito maior. Naquela época já É. tinha,
porque a gente tinha um vínculo muito forte e eu aprendi muito com elas. E com meu pai também, com a minha mãe, com todo mundo, com meu irmão. Mas hoje tu vê o quanto isso significa. É. O quanto eu sabia que a trajetória que eu construí, tão positiva, assim, de amigos, profissional, de trabalho, de oportunidades como essa que eu tô vivendo hoje na House of Brains, com Daniel Mota, com a Lelo Tufo, com a Bia, com todas as lideranças que estão lá, são fruto disso. É que a Desses pequenos sementinha, né? detalhes que a gente não se dá conta, Não, sabe? eu acho que quando Mas a a gente... gente se Na dá hora. conta, porque você já viu alguém mais nerd de Caxias pra tomar nota em palestra? Não, Não existe. não, ela não. Resumo. Não, mas por quê? Mas não é palestra em português, né, bem? É palestra bem em essa, inglês. tem essa. Ela faz Tem essa. resumo, é real time em inglês. Você acaba a palestra, você tá 2 minutos e você recebe o resumo dela. Mas você sabe que eu acho que você falou uma coisa que me fez lembrar também. Na época, quando a gente é adolescente, eu me lembro que os pais, eles plantam sementinhas, né? E a gente, na época, fala, ai, nananana. Quando você vai ficando mais velho, você fala, meu Deus, é daquela sementinha que meus pais plantaram quando eu tinha 15, meus pais me plantaram desde os 10, né? 10, 15, que você hoje é o que você é, né? Como é importante, aí você vê como é importante a educação, né, Fabi? Ela é tudo. Eu acho que a importância da criança também, da criança adolescente, é entender o significado da semente e trilhar. Obviamente que o pai pode plantar e às vezes os filhos não têm a capacidade de usufruir daquilo. Às vezes não estão prontos Não ainda, tão mas ela prontos. fica lá. Ela fica Ela lá. fica. É. E às vezes, mesmo quando tu te dá conta no momento ali que tu aprende, ou com o pai, ou com o professor, ou com um amigo, com um colega, As com uma referências, né, liderança, que você... qualquer uma dessas referências que o tempo inteiro, querendo ou não, elas estão plantando em ti. Até no silêncio, né? O silêncio ele comunica também, né? Às vezes um líder ou um pai ou uma mãe, quando fica quietos em algo que tu tá questionando ou que tu tá trazendo, Eles já estão tá dizendo muito, né? Tá dizendo ou que ele concorda, ou que tu tem que dar uma freada, assim, na velocidade, na energia e pensar um pouco mais sobre aquilo, né? Para conseguir tirar melhores conclusões. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? E a gente estava conversando aqui sobre essa trajetória do franchise, né? Eu comecei há mais de 20 anos atrás, né? O meu esposo é outra pessoa com quem eu aprendi muito. Ele me deu meu primeiro emprego, assim, né? Emprego, entre aspas, né? Porque a gente foi sócios em negócio, assim, porque eu comecei na área da saúde, e a área da saúde foi uma área que também me ensinou muito, né? As minhas colegas, minhas professoras, os médicos com os quais eu trabalhei, as médicas no hospital, as enfermeiras, psicólogas, né? Porque eu trabalhei com reabilitação de câncer de cabeça e pescoço, né? Com pacientes neurológicos. Então, era um ambiente que era para ser muito pesado. Mas, mais uma vez, né? Graças ao que eu aprendi com a minha família, que era uma família altamente espiritualizada, meu pai era uma pessoa ecumênica, né? Ele ia na sinagoga, ele ia na igreja, ele tinha pai de santo, ele ia no centro espírita, sabe? Ia na igreja. Quando devia ele ter podia. uma pessoa super interessante, devia ter um monte de Um história. monte de história monte, sempre, monte. sabe? E ele gostava de conversar sobre tudo isso, ele acreditava em todas e sempre achava que tudo que elevava o pensamento era válido, sabe? Se era do bem, se não fazia mal a ninguém, ele achava válido, né? Então ele tinha todas essas amizades e me ensinou isso. Então eu levei essa visão, né? Então falar de morte, falar de finitude, falar do valor da vida era uma coisa que acontecia entre nós dois, porque ele tinha essa noção de que a vida nossa juntos aqui ia ser curta, né? Então ele queria tentar me passar o máximo possível, assim, tipo, tudo que ele não conseguiu fazer com os meus irmãos mais velhos, ele tentou fazer comigo, assim. Então as nossas conversas eram muito profundas, era muito engraçado, porque eu tomava cafezinho com ele no centro de Porto Alegre, né? Não, Ele era um imagina senhor, você com 60 também. Exatamente. E hoje com 50 você tá assim, imagina com 60. Não é verdade? E aí você chegar para conversar, você já não consegue mais conversar de coisas tão banais. Então, exatamente, né? A gente acaba. Então, o pai. Só que ele trazia uma leveza nessa profundidade, porque ele conseguia falar sobre tudo isso comigo. Ele estava me preparando de fato. E a cada idade minha, né? Porque eu convivi com ele de nascer até os 17, nessa vida, ele foi adequando, sabe? O que ele ia falando. Mas ele estava me preparando para o momento que ele fosse embora, para como eu ia lidar com a minha mãe, como que eu ia lidar com os meus irmãos, como que eu ia tomar as minhas atitudes na vida. Não, e você sabe? era adolescente, né? Você era jovem. Eu era muito jovem. Quando eu tomava cafezinho com ele no centro, eu tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade. Porque eu andava com ele, eu convivia muito com ele todos os dias.
Então, isso me influenciou muito nas minhas tomadas de decisão e eu acho que me ampliou esse repertório também e esse respeito pela diversidade, porque como eu tenho um TDAH não diagnosticado, né? Então, e os meus pais eram mais velhos, então eles me colocaram na ACM, Associação Cristã de Moços, para fazer toda a minha formação lá escolar, mas era um clube também, e era atrás da minha casa. Então eles me colocaram lá também para eu gastar energia, porque eles não davam conta. O meu pai, tadinho, tinha problema pulmonar, ele não podia correr, brincar comigo. A minha mãe trabalhava fora. Então eu fazia todos os esportes imagináveis lá na ACM. Tudo que puder imaginar, eu já fiz handebol, tênis, futebol, basquete, balé, ginástica, tudo, né? Eu fazia tudo lá. Mas isso me deu uma estrutura também diferente, assim, porque eu tinha que me virar dentro do clube com outras pessoas, eu tinha que me relacionar com pessoas de diferentes idades. Então, eu tinha lá os meus colegas, as crianças, tinha os professores, aí eu tinha os escoteiros, o meu pai, minha mãe, sabe? Várias pessoas assim. Então, eu me sinto bem num ambiente assim, num ambiente que acolhe, né? E que traz uma diversidade de olhares, assim. Acho que eu consegui aprender a respeitar esses diferentes olhares. E a coisa de tu perder os teus pais muito, muito cedo, assim, né? Também te faz ter aprender a ter uma certa humildade de pedir ajuda para outras pessoas. De abrir o espaço de aprender e de escuta para outros, porque tu sabe que tu não vai poder depender daqueles ali pro resto da vida. Eu tenho uma amiga Sabe? minha que ela perdeu os pais É. com 2 anos. Os pais morreram naquele acidente aéreo de Paris-Orly. Lembra? Acho que eles eram Lembra, pequenas, muito mas tempo. foi um acidente assim super. Tal. Uhum. Pai e a mãe morreram juntos. E ela acabou sendo criada pela avó. Sim. E ela fala sempre isso para mim. Ela tem uma conexão com as pessoas e um relacionamento que exatamente para cumprir. Então, ela tem um monte de amigo, ela se dá bem com todo mundo, sabe? É aquela conexão que você tem para preencher, porque, de uma certa forma, fica um vazio, né? Fica. Fica. Exatamente. É. Tu nunca substitui, sabe? Não Tu substitui. consegue ressignificar tudo isso e reviver o legado deles como exemplo, né? Mas nunca substitui. Nunca. Só que, ao mesmo tempo, isso te dá uma visão das relações, daquilo que a gente aprende também na espiritualidade, né? De que quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Né? Não é o laço de sangue que define, Não né? Então, eu carrego isso para tudo que eu faço, porque isso para mim faz tanto sentido, que para mim não vale a pena um trabalho se não for um trabalho que tenha isso por trás. Sabe? Para mim, o vínculo com as pessoas é muito importante. E a relação que eu tenho com os meus franqueados, com os meus colegas de trabalho, não interessa quem é, com as lideranças da empresa, com o cliente, é uma relação que vai além. Porque se não puder ir além, para mim não faz sentido. Não, Claro, eu vou ser legal e tudo, a gente depende, né? Por causa do trabalho. Mas é diferente. É diferente. A pessoa não vai ter um vínculo afetivo. A pessoa Isso. trata as pessoas assim, as gavetinhas e as pessoas não se envolvem, né? Eu tenho um pouco isso também. Eu me envolvo muito pessoalmente com as pessoas que eu convivo. Mas é uma característica, isso não é característica de todo. Tem gente que assim, a minha vida é minha vida, tá aqui. Os outros eu convivo e tal, mas não tenho nem interesse, nem quero, sabe, nem compartilhar a minha vida e nem quero ter interesse de saber. Eu já sou um pouco assim também, que nem você. Eu gosto. Eu sei, saber. foi assim que a gente se conheceu no franchising, né, meu? Primeiro, claro, tu como uma líder inspiradora, uma professora em todas as convenções, nas coisas, tava lá, falando dos conflitos, gerenciamento. Eu me lembro da Fabi, no curso que eu tava fazendo, você sentadinha, lá no final, e aí você colocando, né, as dores que você sofria como franqueadora, né? Eu nunca vou me esquecer. Você era novinha, imagina, você sentadinha ali, e a gente começou a discutir, né, com todo mundo, se lembra? Que a gente começou a criar um debate. Foi ali que eu te conheci. Foi ali que a gente se conheceu, E daí, cada vez que a gente se encontrava, tinha mais conexão e mais profundidade, justamente por isso, né? Mas tu aberta, eu aberta. E eu tenho tantos ganhos com isso. Claro que às vezes eu me dou mal, né? Às vezes não era a pessoa certa para eu ter essa abertura. A gente vai aprendendo também como que a gente vai fazendo isso num ritmo adequado, que respeite o outro e que nos proteja também. Mas eu ainda prefiro me arriscar, sabe? Eu também. Eu acho que eu tive muito mais ganhos na vida. Eu também. Mas a gente aprende muito, porque assim, você tem uma forma a maior forma de aprendizado da vida é você com experiência pessoal. Mas a gente aprende muito com a experiência dos outros. Aprende. E eu acho que às vezes a gente compartilhar uma experiência nossa, a gente está ajudando o outro
a ter um olhar diferente sobre aquela situação que ele está passando, né? E Exatamente. isso eu acho muito importante, porque é uma contribuição que você faz para o mundo. Contribuir aquilo que você pode contribuir, né? E a compartilhar experiências, inclusive as negativas, para a pessoa poder, de repente, falar, putz, Não, né? principalmente as negativas, né? Exatamente. Eu acho que faz parte do nosso, sabe aquela coisa, nós somos um só? É isso. Não tem divisão? E a aquilo um sensação que pouco. eu tenho, Mel, eu não sei se vocês passam por isso também, é que a gente tá sempre devendo, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente recebe. Exato. O tempo inteiro, né? Eu passei eu por... não tenho essa sensação, eu sempre acho que eu tô no crédito. Adoro esse jeito. Eu sempre acho que eu tô no crédito. Eu sempre acho que eu tô fazendo mais. Sei lá. Não, mas aqui ela faz mais. Faz. É que tu faz muito mesmo, assim, né? Ela Acho que faz. todos nós fazemos, assim, mas é incrível quando a gente olha assim, gente, é sério, olha que legal, né? Mas vou te falar uma coisa que eu acho assim, eu tenho milhares de razões pelas quais eu não seria franqueada ou não seria franqueadora. Sim. Uma delas é que eu, conforme vou envelhecendo, tenho mais dificuldades sociais. Certo. Já não era mestre, nunca tive a intenção de ser, mas tô ficando pior. Já tô ficando Mas que mestre. a gente envelhece é assim. Então assim, e no franchising, né, acho que na posição que você ocupa e que não lhe é violento, isso é o que é o bacana, é o quanto você precisa e como você tá no lugar certo, porque você gosta de gente, você gosta de se relacionar. E franchising sem ter alguém que se importe, e não é se importar só com o bem-estar, é se importar com a trajetória que aquela pessoa teve para juntar aquele dinheiro para investir na minha franquia. Esse respeito, ele é essencial para o franchising, essencial. E por isso eu não seria franqueadora, não porque eu não teria respeito. Ao contrário, acho que eu ia ficar tão assim, puxa, trabalhou a vida inteira, não, nem investe em mim, vai. Ela ia ser uma péssima vendedora de franquia, péssima. Gato, vai viajar, sei lá. Mantém no banco. Se você não tem esse respeito, essa parcimônia com o dinheiro do outro, no mínimo você está sendo um pouquinho desrespeitosa, né? Então acho que você tem todos esses atributos e tá no lugar certo. Tá no lugar certo. E acho que é por isso, Thaís, que eu sou tão feliz no que eu faço, assim, sabe? Porque, ainda mais agora, assim, que eu consegui juntar a educação Mas então com franchising. fala, o que você tá fazendo? Então, deixa eu contar. Conta tudo. Primeiro o que ela fez. O que eu fiz. Que você foi vamos começar do franqueadora. E começo. aí? Eu fui franqueadora, então, é isso aí. Eu tava falando do Marco lá e da gente, né? Isso. Eu vou contando as histórias, eu mesmo me perco nas histórias. É que dizem que pra mulher tudo tem a ver. Tudo tem a ver, tudo tem como uma conexão, né? E aí o Marco falou assim, na época eu era professora já na minha área lá da fonoaudiologia, amava a gente, amava fazer o que eu estava fazendo. Em função da parte científica também, porque eu acabei indo para o mestrado, desde a faculdade eu apoiava, participava de pesquisas da universidade, pesquisas dos meus professores também. Fiz especialização em voz logo depois que eu saí da faculdade, aí fiz o mestrado em neurociências na Universidade Federal. Quando eu estava fazendo o mestrado, foi bem na época que estava saindo a lei do ato médico. E depois de tudo que eu tinha estudado, que nem uma doida, eu ia para poder prescrever uma orientação para os meus pacientes, ia ter que ter a validação de um médico. Eu tinha uma ótima relação com os médicos, eu trabalhava direto junto com eles dentro do hospital e também em consultório com eles. Mas eu achei aquilo um absurdo, sabe? Eu disse, gente, já não é uma profissão muito valorizada. Na minha época, pelo menos, não era. Né? Não sei como é que tá hoje, mas era ridículo. Tinha convênio que eu me lembro que pagava, tipo, R$13 uma consulta. Uma coisa ridícula, sabe? Além disso, eu ainda vou ter que pedir pro... Não, só um pouquinho, sabe? Deu pra mim. E na época o Marco já estava pensando também, né, como é que a gente podia começar alguma coisa juntos, porque eu desde o início da faculdade dele eu estudava o que ele estudava também. Porque como ele trabalhava e estudava, e eu tive o privilégio, por causa do meu irmão mais velho, de só estudar, né, durante a faculdade, eu tirava nota 9,5, 10, assim, nas coisas, passava estudando o dia inteiro, né. Eu ajudava o Marco nos trabalhos dele da faculdade que ele estava terminando, e depois no pós também. E no final de semana, eu lia exame junto com ele, eu estudava, lia os livros que ele estava lendo, a gente trocava um monte de ideias sobre tudo que ele estava fazendo. E quando ele começou a olhar para franchising, eu comecei a estudar isso junto com ele. Na época não tinha muitos consultores de franchising no país, era muito caro uma consultoria, a gente não tinha condições, né, de bancar. E a gente começou a estudar, achou uma consultoria de negócios lá no Sul mesmo, né, e a gente trocava com essa consultoria, daí o Marco falou, tá, ótimo, nós vamos fazer, só que eu preciso que tu venha junto comigo. Né? Tu precisa cuidar da parte de gente, de treinamento, não sei.
escolhe o que tu quer fazer, mas a gente vai ter que fazer juntos, porque a gente vai começar pequeno, era um time, assim, era nós dois e mais 3 pessoas na área administrativa, assim, sabe? Era 5 pessoas. Então foi uma loucura, né? Mas foi muito bom porque a gente aprendeu muita coisa juntos. A gente tinha muita verdade no que a gente estava fazendo. A gente já tinha uma experiência importante no varejo também. E foi essencial para ser quem eu sou hoje e para conhecer amigos como vocês ao longo desse tempo, né? Estar também na experiência com a ABF. Aí fui diretora da ABF também, mais de 10 anos, estatutária, né? Fui diretora da Regional Sul, depois fui diretora de capacitação da Nacional, e aí vim para a diretoria executiva da ABF nos últimos 2 anos. Então, todo esse legado aí que eu fui construindo, e nesse caminho, eu conheci também o Daniel Mota, né? Que é o fundador da House of Brains, da Blue Management Institute, e que também tem uma vertical muito importante de redesign de upskill, e de toda a parte de educação corporativa, que é a Ferolab, que é uma marca que ele comprou em 2022, mas ele já tinha essa vertical desde o início, né? Porque a gente trabalha com redesign estratégico para grandes corporações, com alta liderança na BMI, né? Onde a gente trabalha a parte de estratégia, de cultura, de governança, de preparação da alta liderança, de gestão, estratégia de gestão de capital humano, e sempre, por óbvio, quando se faz um trabalho assim tão profundo, tão impactante, né, e tão específico para cada organização, depois tu precisa, né, que isso chegue em todas as pessoas que fazem parte do time, nas médias lideranças, né, e que essas pessoas tenham ferramentas, né, tenham um repertório para poder absorver toda essa estratégia e colocar em prática da melhor forma possível, e se descobrir também em novos papéis. E foi daí que a vertical de educação foi crescendo também para atender média liderança, potência, todos os talentos da organização e apoiar essa alta liderança para que o propósito, toda a visão que eles têm aconteça, né, de fato, assim, e gere resultado e impacto na vida das pessoas. Então, esse é um negócio. E quando o Daniel me contou que ele estava pensando, né, em trazer esse negócio para o franchising, porque para ele fazia muito sentido ter gente com sotaque local. E quando a gente fala de sotaque local, não é só de território, porque a nossa franquia, o nosso modelo não é conectado só a território, né? Ele não precisa ficar exclusivo e preso a um território franqueado. Tem a ver com o sotaque do networking, do segmento que ele tem experiência, né? Por exemplo, eu estou conversando com um candidato a franqueado, que é do segmento do aço. Ele trabalhou a vida inteira dele na indústria do aço. Ele conhece os pormenores, os desafios, as oportunidades, sabe? As pessoas, a história das marcas que trabalham, né, com esse negócio. Então, o nível de entrega que a gente consegue ter, de assertividade, quando a gente tem essa profundidade de relacionamento, é outra entrega. Lógico. E isso está na alma do que a gente faz na Ferolab, na BMI, e agora a gente vai ter uma nova vertical também, que vai cuidar de todas as nossas soluções digitais, né? Então, tudo que a gente trabalha na House of Brains tem muito essa pegada, assim, sabe? De hype, de inovação, mas ao mesmo tempo de sentimento de dono, né? De owner, assim, de fazer a coisa muito bem feita e com muito cuidado, sabe? E esses cursos, Fabi, você customiza ou você tem curso de prateleira? Então, a gente tem as duas coisas, Mel. Nós temos soluções que, ao longo desses praticamente 30 anos, a gente viu que são campeãs de demanda, que são inerentes ao desenvolvimento da jornada de uma organização, independente do tamanho que ela tá e do segmento que ela atua, da maturidade que ela tá, elas são importantes, né? Por exemplo, jornadas de liderança para desenvolver líderes em primeira etapa, assim, líderes mais maduros, mais sêniores, né? São necessidades diferentes, né? A gente tem que estar sempre se desenvolvendo. Lifelong learning é uma característica inerente ao ser humano. Tem um ser humano saudável, ele vai estar aprendendo o tempo inteiro, né? Ele vai ter uma necessidade, né? Uma motivação de se reinventar o tempo inteiro. E para isso ele precisa ampliar a sua caixa de ferramentas, tanto de hard quanto de soft skills, né? Ele precisa traduzir essa experiência e essas observações que ele faz no dia a dia, aquilo que ele lê, aquilo que ele estuda, aquilo que ele vive, em metodologia também, para que ele possa organizar isso e replicar, transferir isso para a comunidade onde ele está, né? Porque o tempo inteiro a gente está aprendendo uns com os outros, né? E isso não é só do líder que já tem mais experiência, né? Às vezes eu estou num papel de liderar um projeto dentro de uma organização, de liderar a entrega de uma demanda, por mais simples que ela seja, mas eu estou exercendo habilidades de liderança ali, mesmo que não seja o meu cargo. Então não está conectado a cargo só, sabe? Mas também a gente trabalha todas as soft skills que vão desenvolver as pessoas desde o estagiário, primeiro emprego, trainee, sabe? Mas o que teu franqueado é? Ele é uma Ele escola? faz o quê?
Então, o nosso franqueado, ele é um consultor dessa área de aprendizagem de educação corporativa, né? Que vai Promover. entender os desafios, entender as oportunidades que tem em cada mercado, em cada cliente e conectar com as nossas soluções. Nós temos também soluções personalizadas. A gente tem uma fábrica de conteúdos, que é a nossa LabFab. Então, aquilo que a gente não tem já de conteúdo pronto, que a gente Mas possa que foi identificada uma customizar. demanda. Quando a gente identifica uma demanda, a gente vai lá e desenvolve também aquele programa. A gente fabrica aquele conteúdo da forma como precisar ser. E a gente trabalha com metodologias autorais e conteúdos exclusivos. Então, tudo que a gente desenvolve na nossa casa, as nossas lideranças vão desenvolvendo teses autorais e metodologias a partir dos clássicos, né? Que a gente nunca deve ignorar os clássicos, né? O Daniel e a Alê, lá, que são lideranças lá da empresa, eles sempre falam que os clássicos nos leem e por isso eles são sempre hype, né? E a gente lê hoje em dia ainda, né, gregos, né? A gente lê tudo que está aí na história da humanidade, né? Porque realmente eles agregam sempre uma visão diferente sobre aquilo que a gente está vivendo nesse momento. E a gente também produz teses que são lentes de como a gente enxerga os desafios do mundo de negócios, né? E por isso essa nossa diversidade é tão importante, né? Todo ano, o nosso time de liderança se reúne mais de uma vez no ano, com hipóteses, com leitura, com curadoria, e revisita as nossas teses autorais, atualiza essas teses, traz mais conteúdos e lentes para essa tese, ou desenvolve novas teses. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da Ferolab, que é essa vertical de upskill que a gente fez a franquia, agora a franquia a Ferolab, a gente utiliza como base todas as teses autorais de BMI da House of Brains e também as metodologias específicas da Fero que a gente desenvolve. Por exemplo, a Impact é uma metodologia que nós temos que é transversal a todos os nossos objetos de aprendizagem. Então, a gente entende o desafio que o cliente está passando, desenvolve o conteúdo, mas não é só o conteúdo, é a experiência, a metodologia, o contexto, porque tudo influencia no engajamento e na retenção daquele aprendizado. A pessoa entender o que você está querendo falar para ele. Exatamente. Como é que a gente vai impactar aquela pessoa para que ela se aproprie daquele conhecimento e traga novos conhecimentos a partir daquilo ali e desenvolva uma coragem tranquila e sensível para colocar em prática aquela inovação, porque hoje em dia a educação é um imperativo econômico. As empresas só se sustentam, só continuam gerando valor para a comunidade se elas estiverem inovando. E quem inova é gente, né? E tu só descobre a potência que tu tem, tu como pessoa e tu como líder em relação ao teu time, se tu expõe a pessoa a novas experiências e a novos conhecimentos. Se eu nunca dar um violão para uma criança, eu nunca vou saber se ela sabe tocar violão, se ela tem talento para isso. A mesma coisa em relação a soft skills, em relação a hard skills que a gente precisa desenvolver, técnicas para desenvolver um negócio. E é por isso que, por exemplo, no nosso estudo, a gente faz um estudo a cada 2 anos na Fero, se chama Mind the Soft Gap, né? Sobre os gaps de competências e sobre quais são as competências que estão sendo mais valorizadas no mundo do trabalho hoje e como isso se conecta com a nossa visão de futuro do trabalho e das organizações, né? E de evolução das pessoas, assim, de uma forma geral, né? Do mundo. E como isso pode impactar os negócios. Então, a cada 2 anos a gente renova esse estudo. Esse ano a gente refez esse estudo com o desafio da gente estar lançando também o nosso franchising, né? Então, eu trouxe esse desafio do sotaque local também, né? Eu disse, como é que a gente regionaliza esses dados? Porque cada vez mais, quanto mais a gente quer estar na vida das pessoas do Oiapoque ao Chuí, independente do tamanho da empresa, né? Independente da pessoa estar começando uma carreira profissional ou estar mais adiante, como é que a gente gera valor para eles? Como é que a gente entende realmente quais são as competências e o que o mundo está querendo deles? E como isso chega lá em Porto Alegre, lá em Manaus, lá em Campo Grande, sabe? Como a gente traduz isso para esse público diferente? Porque o nosso franqueado vai precisar disso também. Entender qual vai ser o papel dele nesse processo, né? E como ele gera valor para todas essas pessoas. E aí a gente cruzou com dados da economia, Mel, pela primeira vez. Apesar do Daniel e muitos dos nossos sócios terem também formação em economia, a gente contratou uma consultoria econômica para analisar os dados com a gente, cruzar com bases da RAIS, entender onde as lideranças estão crescendo, quais são as competências que estão sendo valorizadas para essas diferentes lideranças regionalmente também, sabe? E a gente vê isso, né? O nosso país, ele está crescendo muito regionalmente, a gente vê isso nos dados econômicos, mas é interessante tu ver o quanto tem mais cargos de liderança hoje, né, olhando os dados da RAIS de 2023, que são os mais atuais, cruzando com 2018, era tudo concentrado no Sudeste. Agora a gente vê empresas e lideranças em todo o país.
não só mais no litoral e não só mais na região sudeste, mas em todo o interior, em todas as fronteiras também, sabe? E como tem necessidade disso, né? Das pessoas se desenvolverem. A gente está falando de um mercado de mais de 40 bilhões hoje no nosso país. Claro, depende da maturidade para existir o consumo, de fato, desse mercado. Tem potência para isso, né? Porque Mas hoje nem todos você já começou a franquear? Você ainda vai ter franqueado? Já comecei a franquear, a gente lançou o projeto para o mercado em junho desse ano. Ele vinha sendo maturado há mais de 4 anos internamente na empresa. Eles contrataram também a Francap, né, do André Friedheim, para fazer todo o trabalho de formatação, de desenvolvimento. Já tinha um jurídico também especializado, cuidando da parte ali de contratos, circular de oferta, adequando ao modelo à medida que eles foram maturando o modelo. Eles esperaram fortalecer tanto a área interna deles também, de gestão, né, de ampliação de time comercial, de metodologias e propostas nessa parte de relacionamento com o mercado, ferramentas internas, né, maturar o portfólio também de soluções, porque como uma das avenidas de crescimento vem sendo, né, também a aquisição, né, então eles compraram algumas marcas de mercado, a gente tem uma vertical de assessments também, então a gente foi comprando alguns assessments, então eles entenderam que precisavam para o modelo de negócio ser de sucesso para o franqueado também, né, e abraçar mais esse stakeholder com sustentabilidade, eles precisavam ter um portfólio ainda mais robusto, ainda mais desenhado, mais preparado, sabe? E o time também estar preparado para dar esse suporte para esse franqueado, para crescer com qualidade, né? E hoje, os teus clientes é varejo, indústria, Todos os segmentos, Mel. todo segmento. A gente tem clientes que estão com a gente na House há mais de 15 anos. A gente tem, em função da BMI ter começado trabalhando com alta liderança, né? E até hoje trabalha com alta liderança e organizações muito potentes. A gente trabalha com todos os bancos, todos os hospitais que tu puder imaginar, grandes indústrias do agro, do petróleo, do aço, né? Todos os segmentos do varejo, da indústria É bom que você tem farmacêutica. uma base enorme. A base é gigantesca, Né? a experiência A base é muito grande. gigantesca. Então, por isso que o que a gente tem hoje de produtos, né, de soluções de prateleira, de soft skills, de fato atendem a todas as demandas. E claro, o nosso time também está preparado para, desde customizar até personalizar profundamente ou construir do zero conteúdos. E aí, em junho, a gente lançou no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, a gente lançou toda a nossa franquia. E em julho, a gente assinou o primeiro contrato de franquias, porque eu já vinha conversando com alguns candidatos. O Maurício Duran, que é o nosso primeiro franqueado da Ferolab Campinas, e que já está agora, nesse momento, inclusive lançando novos produtos junto com a gente, pilotando novas soluções. Na verdade, é uma solução que no formato de entrega ela é nova, mas no conteúdo é um conteúdo robusto que a gente vem aí maturando há bastante tempo. Então, ele fez lá com a comunidade de Campinas, né, toda uma enquete, entendeu o que estava tendo mais demanda. A gente entende que dependendo do mercado, né, e da entrada do franqueado, a gente precisava ter um produto que ele não é B2C, porque todo o nosso trabalho é B2B, né? Mas ele deveria ser envelopado de uma forma a dar um acesso mais fácil para as empresas menores, porque no nosso manifesto tá que ninguém fica para trás. Não interessa o tamanho do negócio, não interessa a maturidade que a pessoa está de carreira. Se a gente tem educação, se a gente tem upskill de qualidade para disponibilizar para o mercado, todo mundo tem que ter acesso, sabe? E esse então, esse é o cuidado franqueado, que a gente está tendo. Né? esse franqueado, Fabi, necessariamente ele tem que ser consultor ou não? Não necessariamente, tá? É Ele não interessante precisa quando ser- ele já é, porque ele tem o conhecimento de mercado, a visão de negócios, né? Para poder conectar as nossas soluções ao produto. Ele pode ser Ele pode ser um facilitador também. executivo que trabalhou com indústria de embalagem. É. sei lá. Exatamente, exatamente. Como franquia de idiomas, como franquia de cursos profissionalizantes, como uma franquia de odontologia, por exemplo. Não precisa ser dentista para ter uma franquia de odonto, e não precisa ser consultor para ter uma franquia da Ferolab. Mas se ele também for consultor, também é super bem-vindo, agrega muito a visão e o repertório que ele tem, certo? Para trabalhar com educação, por óbvio, tem que gostar de se educar, tem que gostar de estudar muito. A gente tem muita profundidade, muitas teses, então a pessoa tem que estudar. Não, tem que conhecer né? tudo. Ela tem que Conhecer de entender tudo, todos né? os produtos de prateleira. É. Ela tem que entender o mercado que ela vai atuar para ela poder fazer as Exatamente. conexões. Porque senão. Mas desde o início, e esse foi um cuidado que a gente teve nesse projeto, a gente foi preparando o nosso time para dar esse suporte. É. Então, se o franqueado assina o contrato, como aconteceu com o Maurício, com a gente no início de julho, ele foi terminar o treinamento dele, inicial, porque não vai terminar nunca, né? Em setembro, que foi quando aconteceu o lançamento oficial da unidade dele lá em Campinas.
Nesse período, os clientes que ele já tinha de contato, ele já foi trazendo, ele não dominava as soluções, a gente colocava o nosso time e eu participava das reuniões com ele junto com os clientes. Então, quando entrava na parte, né, de apresentar soluções, do que era mais assertivo, de fazer uma escuta mais refinada daquele cliente, a gente tinha ali o nosso time especialista para isso, o time também dando suporte para ele desenhar as propostas, porque nós temos desses conteúdos todos, a gente tem desde a aula, plano de aula, todo o material, as atividades, tudo que vai ser feito, seguindo a nossa metodologia Impact, seguindo a nossa construção de People Design. Então, a gente tem várias metodologias nossas. E também tem as apresentações comerciais, os modelos de proposta, né? Como que a gente se relaciona com o nosso cliente, né? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo no nosso franqueado, né? Como ele olha para isso como negócio, como ele se posiciona com o cliente e como ele se aprofunda em tudo que está por trás e na base desse conteúdo que ele está ali trazendo para o cliente, Ele né? tem que ter uma equipe grande, não? Para começar, não. O nosso negócio home ele pode based? ser home-based. A gente orienta e sugere como é uma relação B2B, que o franqueado precisa desenvolver e fortalecer, que ele trabalhe num coworking 2 a 3 vezes por semana, até para ampliar esse relacionamento, para ele também exercitar o pitch dele, né? Quando as pessoas falam, o que tu faz, né? Quem tu é? Que empresa é essa? Então, ele ia poder ampliar esse repertório, exercitar isso e gerar mais oportunidades também. Mas ele pode trabalhar home-based. E a partir do segundo ano, dependendo do volume que ele conseguir desenvolver de networking, de leads, de mercado, vale a pena, sim, ele começar a ter um time, né? Começar a ter uma pessoa, tipo um back-office, SDR, né? Então, que faz o primeiro mas não contato, necessariamente Conforme assim, vai crescendo. ele né? tem que ter uma equipe de instrutores, porque na verdade Não, os instrutores são de instrutores são vocês. nossos. E Isso. os cursos commodities já estão gravados. Isso, o que tem no digital assíncrono, a gente já tem bastante. A nossa plataforma, no pacote mais básico, ela é uma plataforma white label, certo? Consegue construir lá dentro o que tu quiser, subir todo tipo de conteúdo, criar páginas customizáveis, customizar no plano básico, cor, colocar tua logomarca, tudo isso, sabe? E ela já vem com mais de 200 horas de conteúdos nossos, com a nossa metodologia autoral, conteúdo exclusivo, uma biblioteca inteira para preparar a liderança, uma biblioteca inteira para estagiário e trainee. E fora outros tantos cursos que tem ali dentro, sabe? Mas o cliente pode produzir também o seu próprio conteúdo com a nossa fábrica de conteúdo ou sozinho também, Então vocês têm sabe? instrutores que vocês podem montar. Agora eu quero montar um Isso, específico para a área de, exatamente. sei lá, confecção, sei lá, alguma coisa. E aí vocês Isso. montam, e aí vocês têm os instrutores, tal, vocês montam e me E apresentam. também a gente vai desenvolvendo os nossos clientes, né? O pessoal da área de RH, de educação corporativa, ou quem assume isso dentro das organizações, a gente tem muita troca, tem muito evento de conteúdo para os clientes, para eles entenderem como eu engajo melhor, como que isso aqui funciona, como, Não, sabe? isso realmente É. é um super, super vale, né? Uhum. Porque Educação, né, gente? não, você vai ter que fabricar os teus colaboradores. Se você quiser ser uma empresa Uhum. perene, você É. vai ter que fabricar os seus, porque não sai da escola mais assim. Não. Não Então, sai. aquele negócio, saber escrever, que nem você falou, saber escrever, tem a IA que já tá fazendo. Saber fazer conta, também não é mais. Não é mais. O lance é você ser um ser humano dessa época, que a Uhum. escola também não tá entregando. Né? Então, você tem Exatamente. que fabricar sua gente, se É. você quiser realmente ir pra frente. Então, é super vale isso aí. Desenvolver e engajar as pessoas, né? Porque esse é um outro ponto importante, porque cada vez mais as pessoas estão navegando pela ética do prazer, da qualidade É. de vida, E do menor do esforço. propósito. Ah, Sabe, Mel, que nem sempre é o menor esforço, sabe? Realmente tem muita gente que, poxa, é outro tipo de vida, né? Os nossos adolescentes, as nossas crianças hoje em dia não passam nem metade do trabalho e do perrengue que a gente passava, não. né? Ontem eu estava escutando um senhor, tinha 2 senhores falando, aí eu passei eles. É. Não, você sabe, né? Essa turma de hoje, imagina se eles vão passar por aquilo que a gente passou. Olha o que a gente viveu para chegar até aqui. Imagina se essa molecada não tem força, não. Não tem. Eles não vão aguentar os perrengues que a gente aguentou. É verdade, né? O limite a capacidade Resiliência, né? De força, de assim, aguentar, de porque calo, né? eu até li, não, até acho que eu vi uma reportagem que acho que foi uma palestra acho que lá no Be Connected, falando que hoje eles desistem muito rápido, né? Então o cara é um cara de educação, ele falou assim, olha, ele vai pedir o trabalho para essa geração, ele vai te entregar mal feito, você vai pedir de novo para ele corrigir, aí você vai pedir de novo.
E você vai pedindo, porque Uhum. senão o que que ele faz? Ele faz a primeira, a segunda mal feita, você corrige, ele vai sempre desiste. Ele não se aprofunda, porque Sim. a pessoa faz por ele. E eles não, ao contrário, para você realmente tirar esses jovens e fazer com que eles tenham um pouco mais de profundidade, porque hoje eles têm uma vida social muito superficial, Uhum. né? Porque Uhum. o online ele tira aquela não é esforço, mas é aquela capacidade que você tem de ter uma relação empática, porque online é fácil. Como é que você conquista a Uhum. confiança de uma pessoa ali, Sim. conversando, mostrando quem você é, tal. É É. muito mais, você tem que ter um empenho muito maior. E Uhum. aí, diz que hoje o modelo de gestão está muito ligado. Ah, não fez? Vai fazer de novo, vai fazer de novo, até me entregar uma coisa, E sabe? isso, Mel, que tu está trazendo é muito importante, assim, porque nas nossas gerações a gente tinha muito que dar a cara a tapa, assim, né? Hum, O ambiente todo nos fazia exercitar, né? Desde para comer, para ir tudo. à escola, para tudo, né? Hoje em dia não, as coisas são diferentes, mas eles passam também por perrengues que a gente não passou. Ah, Por lógico, com desafios certeza. Ah, importantes desse mundo que tem um distanciamento maior, que tem toda essa tecnologia acontecendo, que é muito mais acelerado. Então a gente tem visto que se a gente utiliza as metodologias certas, se a gente se desenvolve como liderança também, para dar o exemplo, sabe? E se a gente dá espaço para essa nova geração e ao mesmo tempo os estímulos e o certos, repertório adequados, certo, né? eles vêm junto com a gente. Todos nós temos exemplos de jovens muito talentosos, muito dedicados e que fazem muita diferença nas nossas vidas, assim. Desde jovens da família quanto jovens no nosso trabalho, sabe? Ah, os jovens da comunidade Obras do Berço estão lá. Você acredita? O Exatamente. Gui e a O Lorena, Gui e a Lorena você lá vê na que BF. fofos. Gente, ele foi meu Exatamente. aluno, ele foi Ai, eu Eles sou meu aluno. são apaixonada por ele. eles são umas graças. Não, e Eles o Gui são. foi meu aluno lá na Obras do Berço. É. Gente, quando eu vejo ele ali, sabe, virou um homem, assim, Que sabe? trabalho lindo Que esse do tra... Juventudes Potentes, né? Do Newton lá. Também. Então a gente vê isso acontecendo. Ele me inspira muito, assim, todas essas coisas que eu vivi ali com o Newton, né, no Juventudes Potentes, na obra do Berço, com o Eric, né, a Nossa, Valéria, tudo, com o pessoal lá do Albuquerque também, com a Roseli, né? A Márcia Pires, né? Nossa amigona também do franchising, que sempre muito ali acreditando na educação. A gente tem isso na nossa metodologia lá na Ferolab, né? A metodologia Impact, ela inclui isso, né? Todos os nossos ambientes de aprendizagem têm que ter prática, mesmo Ah, no com certeza. assíncrono, sabe? Tem que gerar insight, tem que ter um momento de transferência onde o aluno, né, o participante que está ali recebendo aquele conteúdo, tem um momento em que ele transfere o que ele aprendeu a E tem partir que dali, criar, né? sabe? Acho que é. Então, quando tu começa a dar esse tipo de espaço, que é como dar um violão para uma criança que nunca tocou um violão antes, tu descobre potências que as pessoas não sabiam que tinham. E quando a pessoa se descobre Ah, com ela tem novas uma potências, a autoconfiança, pronto, autoconfiança aumenta. aumenta E o demais. vínculo emocional com as lideranças, Não, com e as ela quer mais, pessoas ela passa a também. querer mais. Exatamente, ela passa a querer mais, mais reconhecimento, poder construir mais, ter mais ferramentas e ver que ela está crescendo, que ela está hoje melhor do que ela era ontem. E que se ela estiver ali naquele ambiente com aquelas pessoas e se educando constantemente, ela vai, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, estar muito maior. O futuro do trabalho e o ambiente que a gente está vivendo está fazendo com que as pessoas troquem de oportunidades, porque também mais oportunidades surgem, e não tem mais fronteira, né, de trabalho, né? Então, óbvio que eles acabam ficando menos tempo, às vezes 2 anos, 3 anos no máximo numa organização. Mas o que é importante e que a Ferolab também acredita cada vez mais? Que o tempo que essa pessoa tiver dentro dessa organização que seja significativo para ela e para a organização, porque é uma empresa, né? Mesmo uma empresa sem fins lucrativos, ela tem que cumprir objetivos, um propósito ao qual ela se comprometeu, né? Então, tem que ser bom para a pessoa que está ali e tem que ser bom para a empresa, né? E a gente tem que conseguir transformar esse conhecimento em inovação, em ativo para a comunidade da marca, né? E isso impacta toda uma economia. Porque quando eu concentro e eu consigo engajar líderes e jovens a permanecerem numa determinada região, numa cidade, e a investirem em negócios, na cultura local, sabe? Isso faz muita diferença. Eu me lembro nas minhas andanças no franchising, pelo país inteiro, junto com a BF, eu conheci a prefeita de Campo Grande, acho que faz uns 2 anos atrás. Uma prefeita CEO. Ela está preocupada em desenvolver as comunidades ao longo da Transoceânica, que conecta lá a costa do Chile com o Brasil, certo? Para aproveitar esse fluxo que vai ter ali de empresas, de caminhões, de gente, e desenvolver todas as comunidades no entorno de Campo Grande.
Porque assim ela vai conseguir segurar os jovens, os bons jovens, as grandes lideranças lá na região. Porque como é que ela vai desenvolver a região dela se não tiver gente engajada com esse propósito de desenvolver a região? Olha a visão dela. O prefeito de Camboriú, na época também, um outro prefeito CEO, ele criou pelo SUS, certo? Na prefeitura, uma casa de saúde mental para trabalhar crenças fortalecedoras na população desde criança. Olha isso. Não, Camboriú cresceu, que é uma coisa, né? Exatamente, é Gente, uma Camboriú potência. hoje, imagina. Concordando ou não concordando com prédios próximos da praia, sei lá o quê. Não é essa a questão é ele tá olhando para isso. É um desenvolvimento de olhar pessoas. muito mais amplo, uma que é visão mais muito mais triste crítica, né? disso, que é muito bacana o É. que você tá falando, mas o que é mais triste é que é óbvio, É, não é? exatamente, é óbvio. É óbvio que eu Né? tenho que fazer isso Uhum. como uma liderança de um município, de um estado. É evidente, né? Mas É. quando você traz assim, parece, nossa, É. E de uma organização também. Então, é nosso papel que trabalhamos com educação, a gente disseminar essa visão, essa sensibilidade, esse propósito, conectando o que é mais nobre do processo de educação, a transformação e o impacto que ela gera, com a economia. Porque a economia é importante para a gente viver bem, para a gente, Lógico. de fato, conseguir ter essa qualidade de vida Não, e e fazer quando você sentido tem o que a gente faz, né? desenvolvimentos locais, realmente, você não lota outras regiões, Sim. né? Você não. Imagina, São Paulo tá super lotada. É Tudo saturado, né? abarrotado. Essa era a palavra. Saturado. Eu estava Isso, tentando lembrar. saturado. Tá saturado, né? A gente tá jogando gente pelo ladrão, É. mas por uma razão muito tranquila de se entender. Aqui tem emprego, aqui, ou pelo menos, né, essa noção do Brasil que aqui sempre tem. Aqui Agora, gera muito riqueza, né? né, imagina São Paulo você gera não muito. tendo que sair do lado da sua mãe, você não ter que mandar dinheiro para ela, você poder trabalhar na sua cidade, né? Sim, Esse exatamente. desenvolvimento. E hoje em dia que isso está ficando mais maduro para as organizações e para os líderes também, sabe? De diferentes tamanhos, a importância da gestão de pessoas junto com as pessoas, né? De que não é mais comando-controle, que a gente precisa democratizar mais o conhecimento, o processo de liderança. Claro que uma organização, ela tem os seus princípios, ela tem a sua cultura, a estratégia, ela é top-down, né? Porque tem uma responsabilidade, um investimento muito grande Mas nas não adianta ter lideranças. estratégia se a pessoa não está entendendo o que você está querendo passar para ela. Exatamente, porque ela que vai executar, né? Então todo mundo está entendendo que é tão prioritário e estratégico para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, né? Na Tu verdade, é investir no premente, produto, né? Senão a empresa vai morrer. Exatamente. Porque não vai ter quem executa. Tu precisa execute. desenvolver as pessoas também, investir nas pessoas, de fato, sabe? Então, essa maturidade também que a gente quer espalhar por todo o Brasil sobre como fazer essa gestão de educação corporativa de qualidade, como fazer uma entrega de qualidade que gere impacto, que seja potente para as pessoas e para as organizações. E por isso o franchising faz tanto sentido para a Ferolab. Deixa Porque eu daí a gente tem aproveitar. ali, né, o franqueado em tudo que é canto. Você que está fazendo ali a Junto. formatação, ou Uhum. fez, enfim, mas é Uhum. contínuo, né? Sim. Você chegou a questionar os dogmas do franchising? Por exemplo, eu preciso da cláusula de não concorrência? Eu preciso da cláusula de território? Você chegou a. Nem me fala. Eu do início até agora, eu já revisei 3 vezes a nossa circular de oferta e o nosso contrato. E como eu fui muito transparente desde o início com os meus candidatos a franqueados, porque alguns começaram a conversar antes mesmo, né, que são pessoas de relacionamento, da base, de relacionamento da empresa, do mercado, que ficaram sabendo, sabe? Eu sempre dizia, olha, a gente está nesse estágio. Eu agora estou revisando tal situação. Aí teve uma candidata franqueada que está assinando com a gente agora, que é uma Hobbymaster nossa, ou seja, ela é uma consultora homologada por nós para entregas que a gente faz na nossa organização. E é uma pessoa muito especial, assim. Ela disse, Fabi, eu tenho um advogado, tu te importa que o meu advogado leia? Eu disse, não, pelo amor de Deus, pede para ele ler. Eu quero muito uma visão diferente, porque tem algumas coisas, eu nem vou te adiantar o que é, mas tem umas coisas que estão me incomodando que eu quero mudar aqui. Porque eu acho que vai ficar mais aderente ao nosso modelo de negócio, porque é uma micro franquia em termos de investimento. É um negócio muito robusto, muito profundo, é uma entrega muito impactante. Mas em termos de sabe? investimento, Mas ela em é termos de micro. investimento, ela é micro, sabe? E eu preciso equalizar isso, assim, sabe? O documento ser um documento que proteja a todos, certo? Que seja muito transparente e muito claro para que todos possam tomar boas decisões, né? Tanto a gente aqui de abrir o negócio, quanto o francado de aderir e ser nosso parceiro. O mercado também, então eu precisava que fosse funcional, sabe?
E aí a gente revisou N vezes. O advogado dela trouxe pontuações muito pertinentes, que já eram coisas que eu estava pontuando tava com o te nosso time incomodando. jurídico também, que a gente estava trocando sobre isso, sabe? Mas com todo o cuidado, né? E a experiência nos traz também, né? Porque toda essa vivência que eu tive de ABF, conhecendo a fundo vários desafios que E como muitos franqueadores franqueadora, passaram. e como Eu, como franqueadora. franqueadora, né? Na relação toda com a nossa comissão de estudos jurídicos, com todos os advogados amigos do franchising. Todas as revisões que a gente fez como ABF do que existe de jurisprudência, o que está acontecendo, a nossa comissão de ética, né? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu tenho um compromisso gigantesco com o franchise nacional. Né? Aqui não pode dar errado, né? Aqui a gente precisa fazer bem feito. O mais certo possível. O né? mais certo possível. Claro, alguma coisa a gente vai errar. E eu sempre Não, falei o isso que o para Renato meus falou, candidatos a franqueados, Que a sabe? IA, Ela não. a IA não erra, Não, ela ela só não não erra. acerta. Então, assim, eu ficava pensando isso, né? E falo isso para os meus candidatos a franqueados desde o início, para os meus franqueados atuais, né? Alguma coisa a gente vai errar, porque aqui é uma empresa de gente, né? Não dá para garantir que a gente vai acertar 100%. Não, e eu acho mas que é adaptar, gente. Vai adaptando. Esse modelo Isso. que você está usando agora, tá É. bom, chegou no modelo, vamos dizer, inicial. Com certeza, até o final do ano, você está fazendo algumas Já vai alterações. ter outras Por questões. quê? Porque você vai ter problemas no dia a dia e o contrato. Isso é importante você estar falando, porque tem franqueador que acha que fez a circular de oferta uma vez, acabou, não precisa nunca mais mexer. Não, e principalmente o contrato, porque a circular você vai sim, com o contrato. alterando as informações conforme vai evoluindo. Mas eu acho que o contrato, ele tem que ser funcional. O contrato de franquia é para ser funcional e operacional. E você tem coisas, e eu posso te falar isso por experiência própria. Quantas situações e cláusulas a gente colocou no contrato porque a gente teve uma situação no escritório. E aconteceu isso, e agora? O contrato não faz. Putz, vamos colocar uma cláusula disso. Por quê? E outra coisa, conforme vai mudando o comportamento social, e a gente hoje, se você pegar um modelo de um contrato de uma empresa que está há 30 anos no mercado, você pegar um primeiro contrato, Shining Box, primeiro contrato de franquia que a gente fez para a Shining Box em 1993, 94, e pegar o contrato de franquia que eles têm hoje, que a gente acabou de revisar, totalmente diferente. Totalmente. Porque o negócio evolui o também, franqueado né? também evoluiu. Exato. Você não O tem mercado mais, evoluiu, você não né? tem mais um franqueado. E outra coisa, o franqueador hoje, ele tem um sistema de franquia muito mais sofisticado do que ele tinha em 94. Exatamente. Não, e não tem assim, na lei não está escrito o que pode ou não estar no contrato, né? São regras gerais. O que a gente tem colocado quando o cliente permite, e tem isso também, quando o cliente adere a essa ideia, a gente começa a circular com alinhamento de expectativa. Isso. O que você pode esperar de mim? Está escrito no contrato. Isso. O que eu espero de você? Em algum momento está escrito ali que eu não vou fazer por você. Você entendeu? É você que vai fazer. Exatamente. Não, são coisas que a Essas gente vai questões aprendendo no dia a práticas, dia, né? sabe? Exatamente. Porque assim, eu acho que existe uma diferença em escritório que faz uma documentação jurídica e não participa depois, porque o após o casamento é onde a gente aprende. E como a gente sempre participou do dia a dia, porque a gente acaba tendo clientes que a gente atende durante anos, a gente está no dia a dia. Então, não é que a gente faz uma coisa. Às vezes você tem um consultor, vai lá, entrega o contrato, vira as costas e vai embora. A gente não. A gente vive muito o dia a dia. Então, estrategicamente, a gente começa a entender o que é importante que conste no contrato para facilitar uma negociação num eventual conflito. Porque o contrato tem que me ajudar. Não é que eu vou pegar o contrato. Quando a gente pega o contrato na gaveta, já é um confronto. Não. Às vezes o contrato me dá base para como eu vou conseguir negociar com você em determinada situação. Agora, se o contrato é totalmente inócuo e ele não, na verdade, ele não estabelece nenhum fato gerador, nenhuma hipótese de incidência, nada, o que vai acontecer? A gente vai acabar, não, mas eu acho isso, você acha aquilo. Não, mas onde... Aí começa, hoje todo mundo, onde está escrito? Né? Então, não, mas onde está escrito? Então, eu acho que a gente realmente, você vai ver, Fabi, daqui a 6 meses, você está pensando, já vai acontecer uma situação, e você vai falar, pô, isso aqui a gente precisava colocar. E aí e assim que a gente vai evoluindo, né? Os contratos, às vezes, quando a gente pega um cliente novo, não adianta a gente entregar um contrato para ele de uma marca há 30 anos, não adianta, porque ele não vai conseguir cumprir, ele não vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque ele ainda está com a cabeça de um franqueador iniciante. Né? Então, a gente protege, de uma certa forma, a gente blinda a marca, etc. e tal, mas a gente vai começar a ter os inputs, vamos dizer, mais
objetivos na hora que ele for trabalhando e for aprendendo a se relacionar com o franqueado. Uhum. Porque isso é um aprendizado que também não tem cartilha. Exatamente. E o franqueador, né? Eu sempre falava isso na BF, e agora eu tô vivendo isso de novo. Como é importante a gente se educar como franqueador. É, lógico. A gente tá presente nos eventos jurídicos também. Lógico. Ler os conteúdos da área jurídica, porque do nosso modelo de negócio, quem entende, quem vive, somos nós. É. A gente precisa traduzir isso para nossa área jurídica, poder nos dar o melhor suporte e saber filtrar isso junto com os nossos advogados. Não, Senão a gente fica vendido só por aquilo que é a experiência do advogado. Mas a experiência do advogado é nessa questão, né? Nessas jurisprudências, nessas coisas que ele viveu com outras marcas. Mas o teu negócio é diferente. E talvez se aplicar ali do jeito que tá... Não existe contrato de franquia feito sem o cliente. Exatamente. Não existe. Não existe. Não existe. O cliente precisa participar. Não, senão sabe? não é. E eu vivi isso agora bem fundo, sabe? Até porque a gente manja de franquia, ele manja do negócio dele. Então vamos fazer um mix? Isso. A gente vai bater tudo no liquidificador. Agora imagina a louca aqui discutindo com os jurídicos. O jurídico específico de franchise, o jurídico de dentro da empresa, o jurídico estratégico, que a gente tem um estratégico lá também, que já viveu franchise. Que viveu todos esses bastidores, né? Foi enlouquecedor, assim, porque o início do nosso documento era muito longo, Mel. E aí uma micro franquia, sabe? Porque, claro, a gente queria prever tudo, né? Não adianta, tu não vai conseguir cobrir tudo. Então, vamos concentrar no que é mais importante, e outra coisa, né, Fabi? Hoje, a vibe hoje é você ter uma linguagem simples, coloquial, na sua documentação jurídica, para você facilitar o fechamento do negócio. Porque se você começa a complicar muito, o franqueado, o candidato, já liga para o advogado dele e fala, não, tem que ter uma pegadinha aí. Acha que tem uma pegadinha. Ele já começa com aquele ar de desconfiança, que não é o que a gente quer. Legal, né? A gente quer um contrato simples, objetivo, assertivo. A gente está usando muito o Visual Law hoje. O contrato que o franqueador não tem como... O franqueador não tem como não entender. E uma coisa que eu acho também, que é uma coisa que eu sempre falei, a gente fala muito de perfil de franqueado, né? O franqueado tem que ser isso, franqueado... Agora, ninguém fala de perfil de franqueador. Sim. Qualquer um que tem uma marca e tem sucesso em 2 ou 3 unidades, ele pode ser franqueador. Como pessoa. Assim. Não estou falando como negócio, como modelo de negócio franqueável. Eu estou falando como você, que é um empresário, ser um franqueador. Sabe? É aquela coisa de perfil. Como a Thaís Papo falou, eu não tenho perfil para ser franqueado. Eu também não. Isso eu já sei. Né? E como franqueador, eu acho que menos ainda. Mas, de qualquer forma, a gente se autoanalisa para poder entender. Você tem a impressão que a gente podia ir para cadeia, sabia? Não, cadeia não. Não, cadeia não. Nada. Bom, mas Fabi, o Greg Nathan já falava isso, né, Mel? Lá no início, quando ele começou a trabalhar a questão toda do racional e da metodologia, né, da visão que ele tinha do fator E, ele logo depois ele já começou a falar, franqueadores, não subam nas tamancas, isso vale para vocês também, né? Então, acho que quando a gente vai somando essas maturidades, a gente consegue vencer aquela curva inicial, né? Aquele U inicial ali, e construir uma relação transparente de confiança, né? E a ferramenta do contrato e da circular, ele faz parte desse processo. E você já sabe que vem o U. Antigamente, quando o Greg escreveu esse livro, o U demorava 3 anos. Exatamente. Ele demorava um pouquinho. Hoje não, hoje esse U acontece depois de 3 meses. Então você tem que estar mais preparado para isso. Por quê? Porque as pessoas têm uma pressa, um imediatismo e querem tudo para ontem. Exatamente, então, exatamente. Estamos caminhando para o final. Sim. E aí eu não queria perder a oportunidade de fazer a seguinte pergunta. Você consegue falar aqui pra gente o que você não faria de novo? Ou o que você faria de novo ali, comparando a tua franquia ali há 20 anos e hoje? Faria de novo e estou fazendo, assim, valorizando muito essa comunicação com os meus franqueados. Desde o início. Agora eu já tenho a franquia de Campinas, que eu falei, tem a nossa franquia de Porto Alegre, que assinou também esse mês, com o João e a Biba, né, que são 2 pessoas super especiais também, a gente está muito feliz. E agora eu estou assinando o contrato com mais 2 franquias, né? Desde o início, assim, desde o primeiro momento, eu falei sobre coisas que há 20 anos atrás eu não falaria, porque eu não sabia se era adequado, se não era adequado. Eu não tinha maturidade, sabe, visão para distinguir isso. E acho que, eu tinha muito, sabe aquela coisa de liderança nova, que a gente tem medo de errar, ou medo de não ser respeitado, sabe? E sabe o que eu acho? Há 20 anos atrás a gente não tinha repertório. Não tinha, A gente exatamente. não tinha repertório, você não ia falar algumas coisas, porque
Você não tinha Vai que eu me repertório. comprometa com isso, Exato, sabe? Vai que dá errado. Tu não exato. tinha tanta jurisprudência, né, Não, usando não uma tinha linguagem nada. jurídica, assim, Não, né, e não pra tinha uma onda, exemplificar. não tinha Não uma tinha. tendência, nada. Então era muito mais complicado, você tinha que tomar muito cuidado com o que você ia falar, entendeu? Exatamente. Então, com esses meus candidatos, que eu comecei a conversar desde dezembro, alguns, né, outros esse ano, desde o início eu fui muito aberta, assim, sabe? Eu tô aqui para te ajudar, para tu fazer a tua melhor escolha. Tomara que tu seja meu franqueado, mas se tu não for, eu te ajudo no que tu precisar para tu fazer as tuas escolhas no franchise. Conheço bastante gente, eu posso te dar referência, posso te conectar com as pessoas certas, sabe? Mas o importante agora aqui é a gente se conhecer, entender se esse modelo de negócio que a gente tem aqui de fato vai servir para ti, né? Contra nessa figura de franqueado, né? Principalmente quem nunca foi franqueado ou nunca foi empreendedor. Então, eu fui desenvolvendo conversas muito profundas, muito honestas com essas pessoas. E tá sendo muito interessante viver isso dessa forma desde o início, sabe? Porque eu tenho franqueados na minha história que são meus amigos até hoje, que foram meus franqueados lá do meu primeiro negócio, sabe? Mas tá sendo muito legal isso, porque, por exemplo, o João eu já conhecia lá de Porto Alegre, né? Que vai ser o nosso franqueado, uma pessoa boníssima, uma super experiência. Mas está vivendo um momento de vida diferente. A gente teve conversas tão profundas durante o processo de venda da franquia, sabe? Que foram transformadoras, assim, para ele e para mim também, sabe? Insights muito poderosos. A gente falava, se a gente não fechar negócio, bom, a nossa amizade ficou cada vez mais forte, igual. Né? A sócia dele também, sabe? O Maurício de Campinas também, eu falo para ele, é meu primogênito, sabe? Eu mimo ele, assim, ao extremo, né? Então, agora a gente está aí maturando essa relação também, aprendendo muita coisa juntos. E tem uma candidata franqueada que nem fechou com a gente, mas eu acho que um dia ela ainda vai fechar. E a gente acabou ficando amiga, de tanto a gente se reunir, trocar e falar. E que daí eu sabia coisas já da filha dela, porque, né, tinha horas que a filha entrava na reunião, aquelas coisas. Outro dia a gente foi almoçar juntas pra gente se conhecer presencialmente, sabe? E estamos amigas. Então, assim, isso para mim tem um valor gigantesco dentro desse processo. Porque é um casamento, né, Mel? Como tu sempre nos ensinou, é como se fosse um casamento. A gente precisa estabelecer confiança, e a confiança, ela passa por esse risco de tu ter um pouco mais de abertura, um pouco mais de conexão, assim, com cada uma das pessoas que está trabalhando contigo, tanto no time, quanto teus franqueados, quanto as pessoas que ajudam esse negócio a funcionar, sabe? Então, esse eu acho que é um ponto muito importante. E o outro ponto muito importante é isso que a gente já falou do documento jurídico, e não é porque eu estou com vocês, realmente foi algo assim que eu me aprofundei, eu enlouqueci lendo aquele documento milhões de vezes, já mudei 3 vezes, sabe? E não é que o primeiro documento não estava correto, não é isso. É justamente essa busca, sabe? Eu preciso que ele espelhe de verdade o que vai ser o modelo de negócio. Eu preciso que o candidato franqueado entenda ajustando a roupa no corpo. Exatamente. Não, é um brilhante que você tem que lapidar. Tem que lapidar de acordo com aquele modelo de negócio específico. Porque, olha, a gente, vamos fazer vestuário. Não pense que o contrato da Trackfield é igual ao contrato da Stroke. Não. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, cada franqueador entende o relacionamento de uma forma. Então, o contrato vai se adaptar, inclusive, no mesmo segmento. Você não consegue. Não, o contrato ele tem que se adaptar não só ao segmento, mas ao jeito do franqueador. Isso, a cultura, né, do negócio, né? No nosso caso, a gente tem particularidades, por exemplo, de território, né? O franqueado, ele tem mais liberdade de atuação no território dele, mas ele pode atuar em todo o território nacional e até no mundo. No momento que a gente tiver a nossa plataforma digital multilanguage, ele vai poder vender, sei lá, para a Europa, para os Estados Unidos, para onde ele tiver relacionamento, né? Sim. E o que você não faria? O que eu não faria é ficar travada nesse sentido, assim, sabe? De aprofundar essa relação e de entender o quanto o relacionamento é impactante no franchising, sabe? O quanto estabelecer esse vínculo, essa confiança e deixar essa via de mão dupla aberta, de estar sempre escutando o franqueado, valorizando o franqueado, sabe que é uma coisa que a gente tem visto, é assim, o franqueador, ele só realmente começa a valorizar a importância do relacionamento quando ele tem problema. Porque no começo, Fabi, modelo de negócio, é taxa, é logística, é isso, é aquilo. Ele vai dar atenção especial ao relacionamento quando ele tiver a primeira bomba. Ele não se dedica a isso desde o início. Pode reparar, porque falta experiência para ele também. Então, é aquilo, como é que é? O incompetente, não, o competente inconsciente. Competente entendeu? Inconsciente, Porque exatamente. ele é franqueador, mas ele ainda não sabe quais são os problemas que ele vai enfrentar. Então, ele é ignorante naquilo, ele não tem consciência, então ele não dá importância para isso. E hoje, obviamente que você vê a diferença de uma pessoa que já passou por uma experiência de franqueadora, que já estudou, que já se aprofundou, como é que você olha hoje para o relacionamento?
Uhum. Mas isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não era assim. E Não nesse era. nosso negócio, eu tenho mais liberdade ainda e licença poética para fazer isso, porque eu estou num negócio super maduro, num negócio de ponta dentro da minha área de atuação de educação, sabe? De educação corporativa. Então, eu não preciso ficar me preocupando tanto com as soluções, com a entrega para o cliente. Já Tudo tá isso já pronto. está Já tá redondo. Meu pronto, é. time é um time muito maduro, é um time sensacional, sabe? As lideranças em todas as áreas são excelentes. O que a gente está oferecendo é muito robusto, estava muito pronto mesmo para o canal franchise. Então, eu posso olhar para o franchising puro, sabe, Mel? Então. Eu tenho essa isso. liberdade para ficar cuidando realmente da BU franchising, da Exato. business unit. O que é peculiar só do franchising, né? E que não é das demais Que é áreas da inteligência. Farolab, Que é inteligência e franchise, gente. Essa sabe? inteligência e E poder franchise. somar inteligência, sensibilidade, experiência com o aval e a confiança desses sócios e dessas lideranças lá dentro. Sabe? Então, isso faz muita diferença. E com isso, a gente está atraindo candidatos a franqueados muito maduros, Muito qualificados. muito né? qualificados muito também, Muito parecidos, sabe? muito E aderentes. muito aderentes a isso, mas diversos também, sabe? Olha, O que é muito legal, né? Fabi, a gente ficaria aqui com você mais 2 horas. Sim, Para quem e eu não com sabe, a você. gente estava fofocando antes de começar. A gente né? já tinha começado o podcast antes. É, A gente já tinha então, começado. Mas eu assim, imagino. você tem um negócio. É que é difícil de passar, né? Mas quando a gente tá perto de você, é difícil. Acho que ninguém fica triste, né? Não, ninguém. Impossível. É o nome Impossível. Estrela. É o nome Estrela. Só É, você mesmo. obrigada, Fabi. Imagina. Não, Fabi, é muito legal essa experiência que você está dividindo aqui com a gente. Eu acho que. E também um exemplo de franqueador, né? Não, e quem vê a Fabi parece que nunca sofreu, né? Parece que não fica triste. Ela. Sempre tá com Não, essa ela não tem energia. problema. É, É não uma tem pessoa que problema. nasceu sem problema. Uma Não tem inveja, problema, né? Não tem Ela não tem problema. problema, ela não pensa em nada. Quem Só a sabe, gente né, sabe, Fabi? né, Fabi? Mas é isso. Então. Isso que é o mais legal. É você ser resiliente e apesar de todos os problemas que você passar, você conseguir ainda transmitir alegria, ser solidária, ter compaixão ao sentimento dos outros. Isso é tão bonito, porque isso é o nosso humano. É o nosso humano. É isso que faz valer a pena, assim, É, né? Para mim é exato. o que faz valer a pena. É a gente saber viver, saber transformar as feridas em legado, Isso. sabe? Parece um pouco piegas falar isso, mas eu sinto isso, assim. Eu sinto que a minha resiliência é como se eu tivesse transformado cada uma das feridas numa mola Você sabe propulsora, que, assim, sabe? que eu Mas li. ok, eu aprendi isso aqui, não foi legal, não desejo para ninguém. Se eu pudesse escolher, não passaria por isso de novo, e nem quero sabe? que ninguém Mas o passe. que eu faço com Imagina o que isso, né? aconteceu. Vamos fazer alguma coisa boa com isso, sabe? Você sabe que É na verdade. pandemia, só agora para a gente terminar, vou acabar com uma frase de impacto. Que Nossa, quando estava a gente. pandemia, eu li, eu não sei quem, isso eu não me lembro. A pessoa falou: Mel, por que você não lê aquele livro Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl? Era um psicólogo austríaco que foi Sensacional. pro campo de concentração. Uhum. E ele tem uma frase, porque o que ele passou lá, eu acho que ninguém aguentaria. Ele fala: quem sabe o porquê, suporta o como. Eu achei isso muito. Quem sabe o porquê, Muito. suporta o como. Sim. Né? Como eu chego lá. E aí eu achei que até a gente às vezes fala, né? A gente fez lá no escritório uma brincadeirinha semana retrasada. Qual é o propósito, né? Qual é o propósito de cada Quase uma chorei. aqui? Mas não foi de emoção, não. Foi de ficar maluca mesmo. A uma tá pensando até agora. Ela ainda não deu a resposta, né? E aí a gente fala, meu Deus, Sim. como as pessoas às vezes não param para colocar, e como isso é importante para te motivar para você ir para Saber frente, né? Para onde ir. Para onde ir? Essa clareza de sentido gera emoção, né? Exato. E a emoção é a base, né? A Daquilo emoção que a é a gente base. decide, Com sabe? certeza. E daquilo que nos sustenta também, né? Então, como é bom a gente poder transformar para emoções positivas e poder despertar isso nos outros também. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Imagina, uma a honra, gente te fiquei super feliz agradece. que vocês me convidaram, porque a Mel é sempre uma amiga querida e desde o início que eu tô no franchising me ajudando e me ensinando, me inspirando, né? Depois te conheci também, então sempre com esse teu jeitão assim mais objetivo, né? E mais irônico, mas com muita verdade, com muita profundidade assim por trás de tudo que tu faz. Então são pessoas que eu confio muito e Nossa, fiquei muito feliz de estar aqui. Ai, nossa, a gente também, Fabi, a gente te agradece Obrigada. de coração, muito legal. Eu acho que você está fazendo um trabalho bem bonito. Com certeza, né, como você faz com amor e com emoção e com afeto, você vai recolher tudo em triplo. Porque não tem erro, gente. Todo mundo, 2 mais 2 igual a 4. Não adianta. Aquilo que a gente faz
de coração, aquilo que a gente faz com amor, ele retorna, e muito mais, né? Retorna em triplo pra Amém. gente. Não, Que amém. assim seja. Assim seja. Como diria a Amém. Franzinha lá, diz amém, minha filha. Diz A amém. Franzinha da Vera. Bom, Amém. gente, então a gente se vê aí no próximo episódio. Obrigada, Fabi. Obrigada. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade.